Aoba, meus catequizandos! Beleza, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje mais um Catequista Conversa e um Catequista Conversa especial, eu diria o melhor Catequista Conversa que eu já fiz, porque hoje eu tô recebendo aqui a mulher mais linda desse mundo inteiro, Carol Quinteiro, minha noiva. Seja muito bem-vinda, meu amor. Como é que você tá? Bem, finalmente, né, senhor Joseph? Que até o Santo Zoeira veio aqui antes de mim. Eu vou fazer sim meu drama, tá? Mas ó, em minha defesa, quando eu tava pensando nesse quadro aqui pro canal, eu foi ali já logo quando saiu o primeiro vídeo, então já era finzinho de maio, e aí eu falei, pô, vai ali já com os vídeos no início de junho, já tem Dia dos Namorados, né? Então já é a desculpa perfeita ali pra eu trazer a Carol, que aí não é minha namorada atualmente, ela é minha noiva, mas vai ser aí daqui a pouco minha esposa e minha eterna namorada. Então, já é uma oportunidade muito boa de eu trazer ela aqui no Dia dos Namorados, fazer um episódio especial sobre o Dia dos Namorados. Qual que é a ideia hoje? O que eu quero fazer aqui? Eu quero falar sobre namoro e aí o que buscar em um relacionamento, como encontrar um bom namoro e falando isso junto com um pouquinho da história do meu namoro com a Carol. Começando por aí, amor. Como é que começou a nossa história? De onde que veio o nosso relacionamento? Como é que você caiu nas minhas garras? Como é que você aceitou o meu papinho? Era melhor a gente pular essa parte. Brincadeira. Gente, a gente começou tudo torto, tudo errado. Dois adolescentes sem noção. Que ficaram antes de fazer qualquer coisa e depois foram rezar, entendeu? A gente não começou, a gente começou torto. Ao contrário. A gente tinha. Que eu tava com 16 anos, eu tinha acabado de sair do meu primeiro retiro de primeiro amor. Tava no meu primeiro ano ali de. Sabe católico de berço, que tem uma data de quando a gente sabe que a gente escolheu ser católico de verdade, não sei o quê. Então, essa minha data foi em novembro de 2015. A gente começou a trocar ideia em julho de 2016. Então, assim, fazia muito pouco tempo. E o senhor Joseph, o catequista de vocês, era curva de rio onde parava a tranqueira, porque Deus usou do ministério de catequista para salvar ele, não o contrário, nos primeiros anos. Então, ele tinha lábia, e muita boa lábia. Mas viver mesmo que ele estava pregando em sala de catequese demorou para ele começar a viver. É que Deus é bom e misericordioso. É, eu já falei aqui disso antes, né? A minha conversão veio muito por conta de eu ser catequista, né? Então, eu já era catequista ali há alguns anos, e aí eu comecei a criar vergonha na cara de falar, pô, se eu tô ensinando aqui, é bom que eu viva um pouco o que eu tô ensinando, né? Então, minha conversão, eu sempre falo que minha conversão veio aí entre os meus 18 e 19 anos, e eu comecei a namorar com a Carol, eu tinha acabado de fazer 19. Então, assim, é bem nessa época que eu tava ali me convertendo. Como ela falou, a gente começou meio torto, meio errado, a gente saiu ficando. E tipo, vamos ficar aqui, depois a gente vê, mas graças a Deus, Deus tirou uma coisa boa disso e a gente foi. Não demorou muito, vamos lá, não demorou muito pra gente. Como já era ela, já era convertida, eu já era convertido, assim que a gente começou a engatar um relacionamento, o que a gente fez com pessoas ali que estavam convertidas? Começou a procurar, beleza, como é que a gente vive um relacionamento, como é que a gente vive um namoro segundo a fé católica. Então, assim, a gente ficou antes de começar a namorar? Sim, mas com um mês de namoro a gente já sabia o que a gente tinha que fazer dentro do namoro, sabe? As coisas já estavam se encaminhando, né, amor? Eu já tava ali, eu tava na curva, mas tava quase saindo da curva já tava resolvendo. E a gente fez até a novena de Santa Terezinha. Você lembra disso? Claro que você lembra, né? Você que é a devota de Santa Terezinha. Isso aí foi um acordo. A gente fez essa novena ali pra gente saber Isso se aí era da foi um vontade de acordo pra gente Deus. começar a namorar. Pode ir. A gente falou isso do outro de novo. "Ê!" Eu corto essa parte depois, pode ir você explicando. Você vai ter que fazer um clipe de erros no final do vídeo. Enfim. Mas a gente já tinha dado os beijinhos. Só que aí eu virei pro Joe. O Joe queria. Gente, agora vamos aqui. Vamos a treta do início de namoro. A pseudo treta.
O Joe tava na época de recém-convertido de que já que eu vou fazer direito, eu tenho que acordar pra rezar de madrugada. Só que eu era vestibulanda, sem condições de acordar pra rezar de madrugada. Eu sei que tem gente que consegue, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente dependente de sono. Hoje em dia, 9 anos depois, o Joe sabe que se eu ficar sem dormir, eu sou a pior pessoa do mundo. Já fiz quaresma com freio de sul, já. Me custou muito. Melhor não. Eu fiquei doente, inclusive. Então, o pouco que me sobrava de lado racional do meu cérebro foi: falta um mês para começar o vestibular. Eu não aguento ficar acordando de madrugada para rezar e estudar química depois. Então, sem essa de madrugada. Não. Eu lembro que foi a nossa primeira negociação. E aí eu falei: eu sou devota de Santa Teresinha. Foi Santa Teresinha que me arrastou para a igreja. Então, se você quiser me namorar, vai ter que pedir para ela. E aí a gente começou, né, a novena ali esperando realmente um sinal ali, Deus mostrar pra gente que realmente esse relacionamento era algo dele e não só nosso. E a gente teve essa confirmação ali, graças a Deus. E foi ali que a gente iniciou, né, de verdade o namoro. Tudo que a gente conta a partir ali de quando terminou a novena, né? Dia 25 de outubro de 2016. É o dia que a gente conta ali que começou o nosso namoro oficialmente, né? Como ele falou, ele já tendo começado já um pouco errado, a gente estava ali, já tinha ficado, já tinha dado uns beijos, e aí depois a gente falou, acho que não é tão por aí, vamos organizar melhor a casinha antes. Eu queria te perguntar, amor, o que você viu em mim? O que você olhou ali pro cara ali, chegando nos papinhos, conversando, o que você falou, olha, eu vou dar uma chance pra esse menino? Ah, vamos lá. É que eu tenho que tomar cuidado para não embananar as respostas pelo que eu responderia hoje. Porque o dia que eu comecei a namorar e o dia que eu vou casar são caras completamente diferentes. No bom sentido. Mas a gente chega lá. Mas eu lembro que foi assim, o papo clássico de clichê comédia romântica. O cara que me fez rir, que me fazia sentir segura. Porque os papinho mole começou no PHN. E eu tava me cagando de medo no PHN, porque eu não sabia o que que era um xalala na vida. Corta para. Eu sendo eu hoje. Mal sabia minha versão de 16 anos que eu ia ser a maluca que sai rodopiando por aí fazendo xalala. Mas eu tinha cagaço de sair, e você era o cara que sentava, que explicava as coisas que estavam acontecendo, que tinha a maior paciência do mundo, que tinha paciência para minhas crianças que ainda tinha 16 anos. Então, eu acho que foi o rolê da gente se entender, falar a mesma língua, e você já ser esse cara que tinha essa aura de ser o cara que explica, que protege, que ensina, que tá ali pra ajudar. Aí foi amolecer. Fofo, fofo. Sabe, quando que Aí eu bateu. vou ter que devolver a pergunta. Você me trouxe aqui pra me entrevistar, eu vou devolver a pergunta. Dani, você vai ser entrevistado também. Amor, eu lembro que assim, você me chamou o interesse no dia que eu te conheci. No dia que eu te conheci, eu já falei, tem alguma coisa aí. Porque era no grupo de jovens, né? E aí você foi lá pela primeira vez, chegando em Jundiaí, vindo de outro canto e tal. E aí te apresentaram, assim, eu lembro que o Júnior te apresentou e ele falou assim, tipo, ó, gente, essa aqui é a Carol, não sei o quê, e ela é poeta, ela faz poesia, ela escreve poesia. E aí falaram isso e eu fiquei tipo, nossa, que legal, pô, essa menina. Já olhei, já falei, nossa, bonita, gata, gata, nossa senhora, que mulher bonita. E gosta de poesia, é uma menina que tem um algo a mais, é uma menina que tem uma sensibilidade e tal. E aí depois eu fui ler suas poesias, eu gostei dessas poesias. Apesar de você não gostar das suas poesias hoje, eu gostei das suas poesias. E aí foi a partir dali que eu fiquei tipo, nossa, olha, eu acho que essa menina aqui tem um negócio. Tanto que, né, eu ali nos meus erros, né, eu tinha, como eu tava ali meio que à frente, assim, do grupo de jovens, eu tinha uma regra que eu tinha autoimposto para mim. Porque a gente via ali nos grupos de jovens, isso é uma regra que o negócio acontece até hoje. Que é grupo de jovem acontece muita baixaria. Gente se pegando, gente ficando, gente brigando.
E eu, como tava ali já começando a ter um entendimento um pouco maior, eu olhava pra isso e falava, mano, eu não quero ser esse cara que tá ali no grupo de jovens pra ficar pegando mulher, pra ficar só de beijinho e. Então, assim, eu não falei que não ia ficar com ninguém, né? Não falei que não ia sair beijando ninguém. Só que eu pensei comigo, eu falei, olha, se for para beijar alguém aqui desse grupo, ou pra ficar com alguém desse grupo, que seja uma menina que eu veja que tem alguma chance de sair um namoro daquilo. Que eu pare de conversar com ela uma semana depois, mas no momento que eu ficar com ela, é porque eu acho que tem algum futuro. Né? E aí foi nessa aí que eu estabeleci e comecei a parar ali com a minha vida de vadiagem que eu estava levando antes de sair ficando com menina por aí e tal. E aí eu estabeleci isso. E aí, dito isso, o grupo foi se estendendo ali, né? Isso foi ali, tipo, em maio, junho que a gente se conheceu. E aí o grupo passaram-se alguns meses, eu fui conhecendo a Carol um pouco melhor. E isso foi aumentando em mim, essa coisa de, olha, se for alguém, ela é ali uma séria concorrente dessa lista ali. Até culminar na gente realmente ali ficar tal e iniciar o namoro. Mas foi isso que me chamou a atenção em você, foi a poesia. Ô, louco, tá me expondo mesmo na internet 10 anos depois. Eu tenho que ver, eu tenho que correr e apagar esse histórico aí. Era fofo, era fofo, era fofo. Agora, É, é. agora falando aqui de um. Mais pro nosso público, o pessoal que está assistindo aqui. O que é algo que você tem que buscar quando você está pensando em ter um relacionamento ali católico? O que é algo que você tem que buscar num homem católico? O que eu sempre respondo para as meninas que me vêm com essa pergunta na caixinha, ou nos directs, é, mano, tem que ser alguém que você olha e fala, vai ser um bom pai. Acho que de duas coisas principais, assim. Alguém que você tenha confiança para ser você mesma, extremamente em todos os pontos, mesmo que seja para escrever poesias idiotas. E alguém que você vê potencial para ser um bom pai, porque namoro é para acabar, ou em casamento, né? E os dois voltando a ser solteiros, e se for para acabar do modo idealizado de acabar em casamento, é para formar família. Então, eu não estaria com alguém que eu olhasse e falasse: essa criatura, eu precisar ir de madrugada para o hospital, não vai me levar, ou vai fazer cara feia. Eu não estaria com alguém que eu não confiaria de deixar uma criança em casa e voltar e ela vai ter almoçado e vai estar limpinha. E parece muito idealizado de tipo, nossa, mas ela tá calculando sobre uma virtude que vai ser lá na frente, tipo, tô na sinceridade. Ah, o nós já éramos essas pessoas ideais quando a gente começou a namorar? Não, mas quando eu olhava pro Joe, eu vi alguém que tinha potencial para se tornar esse cara. Que eu via brincando com os priminhos dele e era um amorzinho. Eu vi o jeito que ele tratava a mãe dele, e ele sempre foi muito respeitoso com a mãe, com a avó, assim como ele era comigo. Então, eu tinha já essa certeza de que o Joe seria um cara que faria família e que teria pelo menos a vontade de se tornar alguém virtuoso dentro de uma família. E eu acho que se alguém está buscando namorar agora, você não vai encontrar um José pronto, perfeito, que já está pronto para ter 12 filhos, mas que pelo menos esteja tentando se tornar esse José. Eu acho que é muito legal você ter batido nesse ponto de alguém que está trilhando esse caminho, né? Porque muitas vezes hoje eu vejo o pessoal falando sobre relacionamento e falando sobre constituir ali, procurar um casamento e tudo, e eu vejo umas exigências das pessoas que são umas paradas meio irreal, sabe? Primeiro por já querer alguém que esteja pronto, né? Principalmente se a gente vai falando aqui de adolescente, você não tá pronto como ser humano ainda. Ou então
também outro problema que eu vejo muito é de pessoas que estão procurando isso, que estão exigindo alguém que esteja pronto, quando elas mesmas não estão prontas ainda. Então ela não tem nem a empatia de olhar e falar: eu estou trilhando esse caminho e eu posso encontrar alguém que também esteja trilhando esse caminho e que a gente possa se ajudar a trilhar esse caminho. Porque se hoje eu, nos olhos da Carol, sou uma pessoa que vai ser um bom pai, muito disso se dá por conta desses 9 anos que a gente está junto. Né? Eu amadureci demais durante esses 9 anos. Se hoje eu olho para Carol e vejo ela como a mulher que eu quero que seja mãe dos meus filhos, a mulher que eu quero ver educando os meus filhos na fé, é por conta da mulher que ela se tornou nesses 9 anos. Porque eu comecei a namorar ela, ela era um adolescente. Assim como eu era um adolescente. Então, assim, se trilhar esse caminho junto é parte do namoro. O namoro é justamente para isso, né? O namoro é esse tempo de conhecimento e de amadurecimento. Se fosse para os dois já estarem prontos, aí você ia ver, por exemplo, a gente vê aí, vez ou outra, de gente que se conhece, dá 3, 4 meses já estão marcando casamento e se casam, e tem, às vezes dá certo. Né? Muitas vezes dá certo. Por quê? Porque eram duas pessoas que já estavam prontas. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente se você está falando de gente mais jovem. Então você ainda está trilhando o caminho. Então busque alguém que tenha essa mesma meta de ser alguém que vai constituir uma família, de ser alguém, um homem que vai ser provedor, um homem que vai cuidar, uma mulher que vai ser uma boa mãe e alguém que esteja trilhando isso, alguém que você consiga projetar isso. Se ela não é exatamente desse jeito ainda hoje, vamos ter o diálogo, vamos conversar, vamos se preparar junto para isso. E aí, como você falou, o namoro é feito para acabar. Se você, nesse processo aí de amadurecimento, um vai ficando para trás, você não consegue puxar, a pessoa não consegue ir, não vai para frente, não funciona, termina. Não tenho medo de terminar namoro, gente. Se o negócio não tá andando, não tá fluindo, termina e passa pro próximo. Mas igual, isso que você tava falando da questão de entender o próprio amadurecimento e o amadurecimento do outro dentro do relacionamento, é uma coisa muito importante e que eu vejo que às vezes não entra em pauta em muitos relacionamentos que cruzaram com a gente, né? Ou que a gente acompanha, enfim, e que muda muita coisa no jogo. Porque definitivamente nós não estávamos prontos para casar. Ai, idealmente, 2 anos depois que você começa a namorar, você já tem que estar casando. Mano, isso é muito de casal para casal. É muito de quando vocês começaram a namorar, de qual era a realidade e de como vocês vão crescer juntos e de qual é o diálogo que existe dentro do casal. Como vocês se veem hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E as pessoas que vocês vão se tornando ao longo do caminho. Desde a parte de vocês aprenderem a entender as diferenças que vão surgir dentro desse amadurecimento, de eu não sou mais a pessoa que escreve poema, e tá tudo bem. É, o Joe mudou vários gostos que ele tinha desde a adolescência até hoje. A espiritualidade do Joe mudou, o jeito de dar catequese mudou, o jeito de conversar mudou. Mas esses foram processos que a gente foi passando junto, a gente foi se entendendo junto. É, muita gente, inclusive, brinca, né? Que, nossa, vocês demoraram muito para ir atrás do casamento, para ficar noivos e para correr atrás. Mas o que muita gente não sabe é que, tipo, desde, sei lá, eu fiz 18 anos, a gente tinha. A gente escolheu as idades que a gente ia comprar um apartamento, que a gente colocou uma data para casar, a gente colocou uma data. A gente tinha datas limites para tudo. Que se adaptaram depois, porque, enfim. Mas, literalmente, o ano que a gente comprou o nosso apezinho na planta foi o ano que a gente tinha determinado para comprar um apê na planta 3 anos antes. Que a gente sentou tomando um sorvete e falou, tipo, tá, até tal ano a gente quer estar com um apartamento comprado, a gente quer começar a organizar a festa mais ou menos entre esse ano e esse ano, para a gente casar no máximo até a Carol fazer 27 anos. A gente, que esse foi o papo. Inclusive, a gente vai casar uma semana depois do meu aniversário de 27. Sim, Você e falava, tipo, a minha data limite para casar é quando eu fizer 30 e você fizer 27. E vai ser exatamente isso. A gente vai casar um, tipo, 10 dias antes do Joe fazer 30 anos e uma semana depois de eu fazer 27. Tá bem no meio dos aniversários.
Sim, é o que você falou, é uma coisa muito da realidade de cada um, porque eu tenho plena noção de que a maioria dos relacionamentos católicos não precisa demorar 10 anos para casar, como vai ser o nosso. Mas a gente tem as nossas particularidades. E não foi 10 anos que demoraram por indecisão, porque eu não queria. Eu tinha certeza que eu queria casar com a Carol com 2 meses de namoro. É que vão acontecendo as realidades, gente. Eu fiz 3 faculdades, a Carol fez 2. Até a gente conseguir parar e ter uma estabilidade financeira para conseguir ir Duas e um atrás, técnico. para conseguir ir atrás de um apartamento, que era outra coisa que a gente também tinha estabelecido como uma regra pra gente, de olha, a gente só vai casar quando a gente tiver um apartamento comprado pra gente ter onde morar, porque depois a gente mora em São Paulo, se a gente deixasse isso pra depois, a gente ia ter que viver de aluguel pelo resto da vida. Então, foram coisas que a gente decidiu que infelizmente colocaram aí mais tempo, mas é o que eu já tinha falado aqui, né? Tudo vai acontecendo perfeitamente conforme a vontade de Deus. Então, essa demora também é providência, também é melhor. Por mais que tenha demorado, por mais que eu fale, nossa, como eu queria já estar casado com a Carol, como eu tô ansioso para casar com a Carol, no fim vai ser melhor. Vai ser melhor eu já estar casado ainda mais maduro, né? Vai ser melhor eu ser pai depois que eu fizer 30 anos. Eu acho que eu vou ser um pai ainda melhor assim. Eu acho que a Carol vai ser uma mãe ainda melhor assim, principalmente pela estabilidade que a gente vai poder dar para nossa família por conta disso. Às vezes, se a gente já tivesse casado agora, a gente ia ter tido o primeiro filho, ia estar completamente quebrado e não ia ter condições de ter um segundo. Né? E aí, a gente fazendo dessa forma, a gente consegue ter uma família ainda mais numerosa, uma família trazer ainda mais almas pro céu. Então, as coisas vão acontecendo conforme a nossa realidade, conforme a nossa vivência. E é uma coisa que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque é óbvio que a gente está aqui, a gente está dando dica, a gente está falando do que olhar, do que procurar, mas no fim das contas, é é você e a pessoa que você escolher. É uma decisão de vocês iniciar o relacionamento, manter o relacionamento, se casar. Tudo vai ser uma decisão de vocês. A igreja não acredita que existe alma gêmea. Né? Se eu não tivesse com a Carol, Deus me livre, mas existiriam outras mulheres boas no mundo que eu podia encontrar e constituir uma família, e ter uma família santa. Deus quis, graças a Deus, que fosse com a Carol. Então, assim, não existe alma gêmea. Você, no final, é uma decisão sua de procurar uma pessoa, de estar com aquela pessoa e de casar com aquela pessoa. E não só financeiro, né? Quando a gente está falando dessa questão de preparar-se para o sacramento e preparar-se para ser uma família, também entra muito a questão psicológica e espiritual. Dando o exemplo até do nosso relacionamento, poucas pessoas fora do nosso meio mais próximo sabem, mas um ano antes do Joe me pedir em casamento, eu literalmente estava passando pela pior fase emocional da minha vida. Eu tive que passar por um tratamento psicológico e psiquiátrico bem pesado por algumas questões que aconteceram na nossa vida pessoal, e eu não tinha a menor condição de pensar em qualquer coisa naquele momento fora do simplesmente ficar bem e me voltar para ativa no sentido missionário, no sentido pessoal, de trabalho, de estudos. Foi uma fase completamente conturbada, e se eu não resolvesse, por exemplo, todas as outras áreas da minha vida, eu ia entrar num casamento fadado a fracasso, porque eu não estava bem para ser uma esposa naquele momento, sendo que eu não estava bem para me manter inteira. Imagine para manter uma família. É diferente, por exemplo, de alguém que já está casado há um tempo e vai viver uma situação desse tipo dentro do casamento já estabelecido, do que você já entrar dentro do sacramento estando desestruturado na pessoa, né? Como indivíduo. E foi, por exemplo, um momento onde meu relacionamento com o Joe amadureceu muito, porque ele viu o meu pior lado possível e esteve ali para me socorrer nesse momento e viveu toda a batalha junto comigo. Então é esse tipo de coisa que vocês, como casal, vão ter que ter uma sensibilidade para entender também. Porque às vezes, não, o cara já trabalha desde jovem, já está com uma estabilidade financeira boa, ou ao contrário, a menina já está ganhando muito e tal.
o que não tem problema também. Eu e o Joe já invertemos quem que era o provedor do relacionamento algumas vezes. É, e vocês não param para olhar o outro leque de questões que precisam ser resolvidas. Relacionamento pessoal, espiritual e financeiro precisam ser conversados, precisam ser discernidos e precisam ser acompanhados como um todo. Vocês precisam estar resolvidos como indivíduos e amadurecidos como indivíduos antes de ser um casal perpetuamente falando. Então, esse tipo de discernimento é importante também. E eu vejo como esse tempo que a gente passou que acabou adiando o nosso sacramento, foi também um tempo de provação ali, um tempo de amadurecimento da gente como indivíduo antes da gente ser um casal. Sim, foram momentos muito difíceis que a gente passou. Não foi nada entre eu e a Carol, tipo, foram coisas externas, mas que afetaram muito ela e afetaram consequentemente muito a mim. Espiritualmente, foi definitivamente o pior momento que eu passei na minha vida, espiritualmente, assim, a minha vida de oração foi pro espaço, cheguei a ficar assim meses sem conseguir comungar, porque eu não conseguia me livrar de um pecado causado por conta dessa ação externa que afligiu a gente. E era assim terrível, mas a gente foi passando por isso junto. E quando a gente está falando aqui de esperar um melhor momento, a gente não está falando aqui das coisas estarem perfeitas. Também é bom a gente falar disso. Porque, por exemplo, quando eu falei aqui de ter estabilidade financeira, eu não falei que agora a gente é rico para ter uma família aqui, poder ter vários filhos e colocar eles em escolas particulares. A gente não é. A gente não é rico, a gente. É só que quando eu tava falando aqui de estabilidade financeira, é porque se fosse alguns anos atrás, a gente iniciando a família, a gente ia passar fome. É isso que eu tô falando. Né? Quando a Carol tá falando aqui de ter uma vida estruturada também como pessoa e vida espiritual, a gente não tá falando aqui de você estar na sétima morada. A gente não tá falando aqui de você estar com a cabeça 100%, porque são ideais que é muito difícil de se alcançar. A gente tá falando aqui de se ter uma base, de se ter algo mais sólido ali, de não fazer as coisas na correria, de não se apressar, não pular etapas, sabe? Não estamos falando de ser milionário, não estamos falando de estar 100% da cabeça e não estamos falando de ser santo, mas estamos falando de ser pessoas que estão buscando ser provedoras, pessoas que estão buscando uma estabilidade, pessoas que estão buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser alguém melhor, pessoas que estão buscando a santidade. Tá nesse processo, né? Não é já ter chegado lá, né? Até porque o casamento serve muito para isso, né? O casamento serve muito como uma via de santificação para o casal. Então eu tenho certeza que quando a gente estiver casado, né, o meu processo de santificação vai ficar ainda melhor, vai ficar ainda mais fácil, porque eu vou estar fazendo isso unido em sacramento, sendo uma só carne com a Carol. Então vai ajudar muito nesse processo que já iniciou agora no namoro. Definitivamente, porque aí a gente já vai estar na plenitude da nossa vocação. Então, vivendo a plenitude da nossa vocação, a gente já aprendeu com os santos por aí que é o momento onde a vida espiritual, entre trancos, barrancos e provações, tende a deslanchar. Deslanchar não significa estabilizar no céu, mas significa colocar uma gasolina boa. A gente vai trocar um Fusquinha a álcool no inverno por um carro 2.0 com gasolina boa, entendeu? É essa a meta. Que não necessariamente vai estar com o tanque cheio o tempo todo, que nós ainda é pobre. Mas pelo menos vai dar meio tanque ali para fazer a corrida. E as coisas vão se acertando, né? A gente tem que sempre confiar muito na providência de Deus e esperar que as coisas vão melhorar, as coisas vão se resolver, porque a gente acredita nisso, a gente acredita na providência, a gente acredita em Deus. Meu amor, considerações finais. Mano, antes de buscar desesperadamente um José, tem que ser uma boa Maria. E uma coisa que a gente não fala porque a gente, né, já começou muito jovem, mas foi uma realidade para os dois, é que o relacionamento bom e agradável
A Deus geralmente vem quando você para de procurar desesperadamente um relacionamento. Então, não é quando você tá pedindo para todos os seus amigos te apresentarem para todos os seus amigos, quando você tá fazendo post de indireta no Instagram, que a pessoa ideal vai aparecer, porque geralmente a pessoa ideal não é atraída por esse tipo de maluquice. É atraída por alguém que tá vivendo e buscando ser uma pessoa melhor. Então, busque ser santo, que alguém que também quer ser santo naturalmente vai ser atraído por você e as coisas se ajeitam. É isso, ainda tem muita coisa para se falar sobre relacionamento. E tem outros vários assuntos que eu quero falar com a Carol aqui. Afinal de contas, a Carol aqui, que também é criadora de conteúdo, fala muito sobre arte, né? Fala muito sobre teatro. Ela é membro de comunidade, que é um outro tema que é interessante. Então, vai voltar aqui com certeza. Se eu falo isso para todo mundo aqui que eu quero chamar mais vezes, quero conversar mais vezes, mas se tem alguém que pode ter certeza disso, é você que é minha noiva. Então, vai voltar aqui mais vezes. A gente ainda tem muito a falar, muita coisa legal para falar de novo, tanto de relacionamento quanto das outras coisas que a Carol faz aqui na igreja. E vai ser uma alegria muito grande trazer ela aqui, porque eu te amo demais, meu amor. Mentira, né? Tô vendo isso aí ainda, não sei se isso é verdade. E eu comecei a entrevista zoando o Joe que ele não me chamava, mas eu tava fazendo manha, gente. Inclusive, acho que 100% dos convidados que vierem aqui tem um pouco de dedo meu, eu ajudo o Joe a fazer a lista, então fiquem de olho porque muita gente legal vai aparecer. Já se inscreve, curte, comenta, faz a bagaça toda aí para esse vídeo chegar mais longe e o Joe poder ter moral para chamar umas galera, porque a nossa lista tá grande. É, a gente tá sonhando alto, então a gente precisa da sua ajuda. Curte esse vídeo, comenta aqui outras pessoas que você quer, comenta o que você achou desse vídeo até aqui. Compartilha ele, manda para outras pessoas, manda ali, talvez, manda ali como uma indireta pra pessoa que você tá de olho ali. Fala, tipo, ó, que legal esse vídeo aqui, é um vídeo sobre relacionamento católico, então já vai plantando a sementinha ali, vai usando para isso, então compartilhe. É, não se esqueça de seguir a Carol lá no TikTok, lá no Instagram, Carol Quinteiro. Segue também o Catequista Joe aqui no YouTube, segue também no Instagram e no TikTok. Todas é Catequista Joe, a da Carol também, todas as redes sociais são Carol Quinteiro. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui, por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Ah, o que Cristo Rei!